No grupo é que tem um link. Então, mas é que vai ser muito difícil, sabe? Tipo, porque É, não vai ter quando, como reconhecer quem é é, arcaluno, por exemplo. E igual, se um de vocês mandar esse link pro amigo, tipo, mas enfim. Vou jogar aqui dá o na form. mesma, né? É, eu vou jogar aqui esse segundo é o Forms da Feira de Profissões para quem é de fora. E, enfim, caso vocês queiram chamar um amiguinho também, acho que é super bem-vindo, desde que se inscreva. Começou a gravar. Vamos falar agora de Primeira República, da segmento. Aqui eu vou passar de presidente para presidente e falar os acontecimentos mesmo, as revoltas que tiveram, sei lá, seja o que for. E antes a gente ficou um pouco mais, né, falando da política dos governadores. A política dos governadores, eu falei para vocês, ela vai surgir exatamente assim no Campos Salles, por exemplo. No Prudente de Moraes ainda não era consolidado. Então, a política de café com leite e todo aquele rolê que eu expliquei, ela realmente surge assim, eu acho que nunca vai ter vestibular, por isso que eu prefiro passar antes. Mas ela surge assim, o conceito vem em Campos Salles mesmo, no governo dele, e não nos anteriores, ok? E aí, enfim, a gente falou um pouco das dinâmicas, né? De quanto as eleições dessa época vão ser fraudulentas, da consolidação de uma república liberal, né? Que é cafeicultora. Então, o exército, né? A República da Espada cai naquele período e quem assume são os cafeicultores, é a elite do Sudeste, né? Revezando entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, a gente já vai entrar no governo de Campos Salles, a gente teve o Prudente de Moraes lá, de 1894 a 1898. O grande marco dele, assim, foi a tentativa de assassinato dele que teve por parte dos jacobinos. Enfim, eles são uma cópia, né? Como eu falei, acho que o nome já diz um pouco, uma cópia do movimento lá na Revolução Francesa. E aí ele também, né, passa um pouco pela revolta de Canudos, né? Que foi um grande extermínio, assim, uma resistência da população lá do Nordeste, né? Liderada pelo Antônio Conselheiro, e que vai acabar sendo não totalmente, porque tem sobreviventes, e alguns deles, inclusive, vão vir para cá, para o Sudeste do Brasil, para o Rio de Janeiro. Eles, inclusive, vão fazer manifestações, assim, ficar. Acampar, assim, não sei, esqueci a palavra, mas com aqueles negócios de acampar em frente ao Ministério da Guerra, assim, lá no Rio, porque, né, todo o governo ficava no Rio de Janeiro na época, capital, pedindo uma nova casa, né, porque todo mundo morreu lá, acabaram com aquele território lá em Canudos, então agora, né, nada mais, nada menos do que o governo devia ceder uma casa que não seria ocupada pelo governo mesmo. E, enfim, eles vão tentar, né, fazer algumas movimentações, mas não vai dar muito certo, e eles vão acabar indo para um morro um pouco mais distante, né? Esse morro, né, vai ser o Morro da Providência, que vai ser de fato a primeira comunidade, a primeira favela do Brasil. É claro que esse morro vai ser composto por outras pessoas também, que, enfim, eu vou contar um pouco mais para frente, que vão ser expulsas dos cortiços, por exemplo, tentando fazer um Rio de Janeiro mais parecido com Paris, e eles vão compor lá o Morro da Providência, tanto que favela era o nome de uma planta muito específica que tinha lá no Canudos. E quando eles vêm para cá, começam a apelidar aquela região de favela, por ser, né, muito marcante do pessoal de Canudos. E aí, enfim, é de fato de uma planta, assim, que a favela e vai ser marcado, né, como a primeira favela e, né, consequentemente, Morro da Providência e primeira favela do Brasil, assim, do Rio de Janeiro. Mas voltando aqui para o Campos Salles, a gente vai falar, acho que o maior marco assim do Campos Salles é a política da funding loan, ou consolidação, enfim, saneamento financeiro. Ele vai assumir o governo em um momento de grave crise financeira mesmo, então a gente já está vendo o Brasil passar por perrengues mesmo durante sua história, em termos de dinheiros, está devendo muito. Eu falei na última aula que o Brasil assim, tinha mais divisas do que lucro, então assim, ele não ia conseguir pagar a dívida que ele tinha externa com o lucro que eles estavam conseguindo. E ele tem que, né, consequentemente, iniciar uma política aí para consertar essa bagunça. E aí ele vai, né, impor diversas medidas de austeridade mesmo, então coisas rígidas para sanear as contas públicas. O maior exemplo é o saneamento financeiro. Saneamento financeiro e funding loan são sinônimos, assim, a palavra em inglês, assim, porque vocês vão ver que tem envolvimento com a Inglaterra e o calote que a gente vai dar neles, que é, né, intermediado pelo próprio presidente da Inglaterra. Então, vai ser um acordo mesmo entre Campos Salles e presidente da Inglaterra na época, e eles vão fundar, né, esse funding loan, que é um empréstimo para consolidar a dívida anterior que eles já tinham. Então, toda a dívida que eles já tinham antes do funding loan vai ser consolidada com um novo empréstimo. Então, né, como está escrito aí, através de um novo empréstimo, eles vão pagar juros e montante dos empréstimos anteriores. Então,
é realmente acumular um acima de outro, tentando pagar juros em montante que havia nos empréstimos anteriores. Vai pagar, assim, durante 3 anos os juros da dívida total, vai ficar suspenso o pagamento do próximo débito pelos próximos 13 anos, então lucros, assim, futuros por 13 anos vão ser suspensos, e a exigência dos banqueiros é saneamento das finanças públicas mesmo, porque, né, saneamento é um controle, né, é criar uma austeridade mesmo nas finanças públicas que estavam muito bagunçadas antes da gente chegar, né, nesse período. Vocês estão vendo, assim, crise através de crise, guerra contraída lá no segundo reinado, então várias dívidas rolando, e existia essa exigência assim dos banqueiros envolvidos nesse empréstimo que rolasse um saneamento e que rolasse um controle lá dos gastos para que eles vissem que esse novo empréstimo, né, para pagar os outros seria sério. Enfim, vai empreender um programa de deflação, então, né, a gente viu que o Rui Barbosa começou lá com aquela política de encilhamento, que deu ruim, obviamente, que era aumentar o papel moeda, o Prudente de Moraes vai continuar com isso, achando que ia resolver algo, e agora, finalmente, a gente vai empreender um programa contrário, que é tirar papel moeda de circulação, vai aumentar e criar novos impostos, novos tributos, vai reduzir salários e despesas públicas, e vai elevar juros bancários. Consequências disso, equilíbrio do orçamento estatal. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, acho, um equilíbrio mesmo nos custos, assim, salários de funcionários públicos e, enfim, vão ser diminuídos, como está listado aí em cima. Despesas mesmo, coisas que eles estavam gastando excessivamente, vão ser reduzidas. Mais juro bancário para os banqueiros conseguirem mais lucro, novos impostos e, né, agora tirar papel, moeda, assim, quando a gente fala em dinheiros mesmo de circulação. Então, né, a gente vai ter esse equilíbrio e fim de altos índices de inflação. Então, finalmente, a gente pode dizer que as coisas vão começar a baixar de custo. Essa política de austeridade, né, de controle, de saneamento financeiro, ela vai gerar um enorme descontentamento social mesmo, porque, assim, apesar de dar um equilíbrio e realmente diminuir o preço das coisas, ainda assim, por exemplo, os salários dessas pessoas vão ser diminuídos, e ao mesmo tempo que são diminuídos, eles têm que pagar mais impostos, juros bancários. Se eles quiserem contrair um empréstimo, os juros estavam mais altos. Então, assim, a priori, não vai ser bem visto, vai rolar realmente um descontentamento social, porque de fato vai afetar diretamente a população. Tudo que a gente está falando nesses pontos afetam diretamente a vivência de cada um. E esse é um grande marco assim que a gente pode citar do governo de Campos Salles, né? Normalmente vocês vão ver mesmo como Funding Low e tal, às vezes pode até citar o nome dele, mas enfim, é mais esse marco assim de finalmente um saneamento, uma iniciativa de equilíbrio mesmo no orçamento do Brasil. Outra coisa que acontece, só que aí a gente já está entrando, né, no Rodrigues Alves, é uma coisa que a gente chama de revolta da vacina. E, enfim, a gente já vê, né, muitas zoeiras, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo, de querer muito uma vacina específica, inclusive, né, estamos próximos da nossa primeira dose, se não alguns já tenham até tomado, mas enfim, a gente faz aquela zoeira, né, ai, de brasileiro, e a gente tende a ter uma noção de senso comum de que só porque teve essa revolta, né, pessoas se revoltando, não querendo tomar vacina, tinha que ser porque esse pessoal, sei lá, era burro, sem conhecimento, ou enfim, era gado, igual a gente tem hoje. Só que eu quero que vocês entendam que o contexto é totalmente diferente de 1904 para hoje em dia. Hoje em dia, obviamente, a gente já tem um consenso gigantesco, né, científico de como a vacina funciona e etcétera. Lá era o extremo do início. O Oswaldo Cruz, né, a gente tem, enfim, hospitais nomeados nele até hoje. Ele foi um cara realmente um médico muito inteligente. Ele vai visitar a Europa e quando ele chega lá em Paris, por exemplo, tá no início da aplicação, das vacinas, mas ele vai ver que estava dando certo e ok, e ele vai tentar trazer aqui para o Brasil. Se eu não me engano, o Rodrigues Alves mesmo, ele tinha uma filha, ou filho, mas sei lá, na minha mente é uma filha que ele acabou perdendo para uma dessas doenças assim que estava rolando no Brasil, que eram muito básicas assim, tipo, a gente tinha até peste negra aqui, né? Então tinha também febre amarela, tinha varíola. Se eu não me engano, a filha dele morreu para febre amarela, mas enfim, então estava tendo epidemia de várias dessas doenças, né? Inclusive, se vocês forem ver, recentemente teve um surto de febre amarela, foi antes da pandemia.
Eu tomei uma vacina na Sanfran ainda, que estava tendo surto, o postinho foi até Sanfran para dar, foi muito chique. Mas enfim, estava tendo essas epidemias mesmo no Brasil, era normal as pessoas morrerem por essas doenças, que já estavam sendo superadas, se não já superadas na Europa, como a peste negra mesmo. E aí o Rodrigues Alves vai pegar, né, no meio de uma política gigantesca de mudar mesmo, principalmente o Rio de Janeiro. Então, não só nessa reforma sanitarista vai ter uma urbanização, por exemplo, eles vão querer reconstruir, reformar todo o Rio de Janeiro, criar obras assim de Belle Époque, muito remetidas ao período que Paris estava passando. Então, todo aquele rolê neoclássico, esses prédios como estão aí no fundo, essas ruas largas, por exemplo, vocês também podem pensar muito aqui no centro de São Paulo, que eu associo muito. Teatro Municipal, São Francisco, são regiões assim que foram construídas mesmo assim, ou perto desse momento, ou muito próximas assim, então elas se assemelham muito ao que eles queriam construir nessa época. E tanto assim no Rio de Janeiro, por exemplo, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é expulsar as pessoas do cortiços para construir prédios bonitos, enfim, locais mais bonitos mesmo. Eles não achavam que as pessoas pobres, enfim, pretas, deviam estar morando nessas regiões, e eles vão expulsar essas pessoas, simplesmente assim, tomar aquelas regiões, construir coisas mais bonitas, né? E expulsar. E para onde essas pessoas vão? Elas vão para a favela. Como vocês viram, elas vão para o Morro da Providência, por exemplo, que vai ser o primeiro que vai surgir. Então, eles vão começar a ir para essas áreas periféricas, porque eles ainda trabalhavam, por exemplo, no Rio de Janeiro, na capital. E eles vão ir para as regiões mais longe, nas periféricas, assim, que fazem fronteira com outras regiões, por ser mais barato. E ainda mais, assim, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né, que tem muitos morros, as pessoas vão subir e vão construir casas nesses territórios mesmo, já que elas tinham sido expulsas da casa delas, assim, que eram basicamente cortiços, como a gente pode imaginar. E, enfim, a gente já tem essa reforma de urbanização. Então, essas pessoas já estão sendo expulsas das próprias casas, assim, do nada. Literalmente, o pessoal pegava e falava: não pode mais, acabou, vai embora. Elas não vão ser recompensadas nem nada. Enfim, elas vão ter que ir para esses morros. E aí, não somente isso, vai surgir o Oswaldo Cruz com essa revolta, essa reforma sanitarista, né? E o pessoal da saúde vai começar a promover invasão à residência com a ajuda policial. Então, assim, não é uma conscientização, né? Então, sei lá, quem nunca, né? Assim, talvez seja cringe para alguns, mas quem nunca viu o Zé Gotinha, né? E assim, não tem esse processo de conscientização. Não, uma vacinação, um processo de higienização e, enfim, né, sanitarização mesmo, é a força. Então, ele vai pegar todo o pessoal da saúde, com a ajuda da polícia, para invadir residências, para invadir casas. Eles ainda invadiam essas casas em horários, assim, de trabalho. Então, sei lá, umas 3 da tarde, 2 da tarde, enfim, cedo, sabe? Horário comercial, como a gente chamaria. E o que que isso significa? Que naquela sociedade já, né, muito machista patriarcal, o homem não estava. Ele estava trabalhando. Então, quem estava? A mulher e as crianças. Então, rolou ainda muito mais essa propaganda de homens, né? Sei lá, policiais, com certeza, e pessoais da saúde, em maioria. Homens entrando na casa, invadindo a casa e, tipo, sei lá, pegando o braço da mulher, sei lá, que era algo assim. Vocês têm que imaginar a época, né? Deve ser muito traje. E, enfim, vacinando elas à força, e os filhos deles à força. Então vai criar assim, os caras já foi expulso do território deles, eles tiveram que ir para outra casa. Aí depois chega, tá invadindo a casa deles sem autorização nenhuma, assim, sabe? Você nem sabe o que que tá aplicando naquela pessoa. A gente tem que lembrar que é um período extremamente eugenista também. Então é o início da ciência se desenvolvendo e tentando criar aquela questão de raça superior e inferior, de que o negro, né, então, porque, né, essa população pobre que está nas favelas, a gente também já pode pensar que em maioria é preta. Então, já tem uma ciência toda feita que não é para eles, falando que eles não são as pessoas certas, que, por exemplo, tem estudos, assim, aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente estuda, né, e pensa, ah, sei lá, por que que a população no Brasil aqui é tão alta e nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Sei lá, a população negra nos Estados Unidos é tipo 14%. Aqui no Brasil a gente já sabe há algum tempo que já passou da metade. Que isso aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, enfim, várias políticas, eu não vou me aprofundar aqui, mas várias políticas para separar brancos de pretos, né? Enfim, todo aquele rolê Martin Luther King. E aqui no Brasil foi diferente. Foi uma influência da mestiçagem, né? Tanto que o Gilberto Freire, que eu citei na nossa aula de Segundo Reinado, vai surgir em 1933. E aqui eles vão acreditar, eles realmente acreditavam,
é que agora eu desmarquei a página do livro, mas eles realmente acreditavam que no futuro o Brasil ele ficaria branco, assim, incentivando de fato a mestiçagem. Então, aqui, em 2012, assim, no primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, que ocorreu em 1929, eles achavam que a gente ia ter uma população composta de 80% de brancos, 20% de mestiços e nenhum negro e nem nenhum índio. Então, enfim, né? Erradíssimos, tontos, mas derrubei meu negocinho, gente, mas enfim, tá tudo ok. Enfim, tontíssimos. E aí vai dar tudo errado, assim, já existia uma ciência que ia contra essa população, tava invadindo a casa deles. É óbvio, assim, que eles vão se revoltar contra a vacina, assim. E aí os militares vão ajudar na revolta, porque os militares já estão muito infelizes como que eu posso dizer? Com a República Liberal Cafeicultora mesmo assumindo o poder. Então vão ter revoltas militares, que a gente chama de tenentismo, eu vou falar ainda, que vão assumir, que vão se envolver e causar revoltas, eles vão se envolver nessa. A revolta da vacina nada mais passa do que uma manifestação mesmo em rua para resistir à tomada da vacina, mas que é algo assim que como eu falo, o contexto é totalmente diferente. Não é simplesmente burrice, negacionismo ou desacreditar na ciência. Era uma ciência assim que, como eu falei, era muito projetada para o racismo, muito projetada para uma raça superior, né? Toda a política, assim, naquele momento não era feito para eles, então por que que essa vacina seria feito algo de bom para eles, ok? Inclusive tem a história que, assim, Oswaldo Cruz ele vai iniciar uma reforma grande mesmo, então não é só esse rolê de vacina, é tudo para acabar com as epidemias no Brasil. Uma delas vai ser, tipo, pagar gente, assim, pagar pessoas, assim, por rato caçado. Então, se a pessoa, por exemplo, achasse um rato na rua, ou enfim, qualquer região, matasse, enfim, levasse para alguma sede do governo, algum lugar, assim, seria paga por alguma moeda, sei lá, não sei a quantidade agora, mas seria paga por ter pego esse rato para justamente diminuir a peste bubônica, né? Que a peste negra é transmitida por ratos. Só que o que vai rolar é o contrário, assim, as pessoas vão começar a criar ratos dentro da própria casa para quando ir lá vender enfim, ganhar dinheiro. Então, estava proliferando mais ainda a quantidade de ratos que existia no Rio de Janeiro. Enfim, aí logo depois eles vão suspender, vendo que isso estava acontecendo demais, né? Mas enfim, essa é a revolta da vacina, tudo bem? Entendam que é um contexto bem diferente, assim, do que a gente está vendo hoje em dia com os gados do Bolsonaro. Outra coisa de Rodrigues Alves, muito importante também, esse cai, assim, não consideravelmente, mas médio em vestibular, que é o Convênio de Taubaté, em 1906. Vai envolver, né, a gente já está vendo, a elite do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a gente já pode imaginar cafeicultores. E o que, que vai acontecer? Hoje em dia, que é a terra, né, da grávida de Taubaté, antes foi realizado o convênio mesmo de Taubaté, que é uma reunião de cafeicultores e políticos brasileiros que vão se reunir para minimizar o impacto das crises, né? Apesar da gente ter tido um equilíbrio, assim, a gente organizou um pouco das nossas finanças, não significa que a gente ainda não seja impactado pelas crises que estavam acontecendo internacionalmente mesmo. Então, vai ter uma tentativa de causar um equilíbrio entre oferta e procura para evitar grandes oscilações no preço. Porque o que estava acontecendo? O período econômico já fora do Brasil não era tão positivo assim. Só que os cafeicultores, a gente já está vendo que eles têm uma quantidade de terra, assim, gigantesca, né? É os latifundiários. Eu já falei isso, essa palavra, não sei quantas vezes eu vou ter que falar para vocês durante o ano. Então, são pessoas, assim, que são donas de hectares, assim, gigantescos de terra e que são monocultoras, né? Então, é todo aquele rolê do plantation, que plantam só café, tudo para ir para fora. O foco era na exportação. Eles estão produzindo café e café e café. Chega um momento em que o pessoal de fora, mesmo os países, enfim, da Europa, aqui da América mesmo, não vão comprar tanto, né? Porque café não é a nossa maior prioridade, assim, sabe, na lista. Então, e eles estão produzindo mais e mais e mais e mais e mais. Eles não fazem, sei lá, uma redivisão da terra, de fazer uma policultura, por exemplo, plantar mais de uma coisa.
Nada disso, eles vão e vão e vão. Então a oferta vai ficar gigantesca, a procura vai ficar menor, consequentemente, o preço do café vai diminuir. E isso era a última coisa que os cafeicultores queriam no momento. Então eles vão se reunir para tentar encontrar um equilíbrio entre essa oferta e essa procura, né? Minimizar mesmo os impactos das crises. E qual que é a iniciativa, né? A iniciativa era, assim, tem essa frase que a gente conhece muito, o governo comprar o excedente que estava sobrando de café, mas era, por exemplo, contanto com que eles investissem um pouco mais internamente, num sentido de vender um pouco mais de café para dentro, porque literalmente o foco deles era muito a exportação para fora, e outras políticas assim enfim, eles tinham que se controlar. Mas ainda assim, para vocês verem a necessidade assim estatal em que a gente literalmente com empreendimentos privados, porque enfim não eram terras assim, o Brasil como estado não tinha envolvimento assim estatal do café, a gente se envolveu nesses empreendimentos privados, comprou os excedentes para, né, equilibrar de fato a oferta e procura. A ideia, mais ou menos, como foi exatamente assim, pragmaticamente, foi o governo reuniu um grupo de investidores, esses investidores compraram esses excedentes e o governo ia ser o fiador de todos esses excedentes. Então, a ideia era que o quê? No futuro, quando o preço do café se estabilizassem, porque eles acreditavam que era só uma questão de crise, enfim, foda-se, não a gente que está produzindo a toneladas, o preço ia voltar ao normal e o pessoal, esse grupo de investidor que comprou a sobra, ia conseguir agora vender num preço mais ok, ia lucrar. Só que caso, assim, apesar de tudo, isso desse errado, o governo ia ficar com os excedentes, ia pagar esse valor dos excedentes mesmo para eles. É importante, a gente vai ver assim no futuro que lá em Vargas, esse café, essa sobra de café vai ser queimada. Só que o plano inicial, é muito importante que vocês saibam isso, que o plano inicial não era queimar o café, era fazer isso que eles achavam que ia dar certo, comprar a sobra agora e aí depois eles vendiam quando o preço se estabilizasse, o que não aconteceu. O café, assim, ele realmente foi produzindo e produzindo mais, como a gente está vendo, assim, né, liberais agora no poder, assim, cafeicultores no poder, eles produziam o quanto eles queriam, a hora que eles queriam, assim, realmente não tinha controle nenhum. Vocês viram as políticas dos governadores, assim, cada um não devia intervir nas políticas de cada um, né? Era uma condição. Então, assim, tava plantando a rodo e, assim, o preço nunca vai se estabilizar. Especialmente que é um período, assim, 1900, assim, vai ser um período de muita crise, dificuldade econômica mesmo lá fora, porque a gente pode falar que logo aqui a gente já vai entrar na Primeira Guerra Mundial, já já, em 1929 já tem a quebra da Bolsa de Nova York e a gente depois ainda tem a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o café não vai estar tão em alta assim mesmo. E, enfim, o plano, por isso que eu tô falando, o plano inicial não era isso, eles achavam que ia dar tudo certo depois. E isso, assim, às vezes, com um vestibular meio rigoroso, pode cair, assim, falando, o governo comprou café para queimar. Esse não era o plano. O plano inicial não era queimar café. Só depois, no Estado Novo, né, com Vargas, que ele vai pegar e vai falar que realmente não tem jeito, assim, tanto que ele vai iniciar o projeto de industrialização. Mas, como eu falo, não gravem que o governo de Taubaté se tratou de comprar café para queimar. Não foi isso de início. E outro marco assim gigantesco do Convênio de Taubaté é que eu estou marcando para vocês que a gente está vendo uma república liberal. Então, cafeicultores com seus empreendimentos privados que não queriam que o Estado de forma alguma tocassem na economia deles, intervissem de forma alguma na economia deles. Só que, quando foi necessário, eles conseguiram isso. Então você vê a influência da elite cafeeira de conseguir fazer com que o Estado comprasse. Óbvio, o Estado na época, o Brasil, dependia muito dessa economia do café. A gente não tinha uma industrialização, né, por exemplo. Mas ainda assim, né, a gente vê que então a gente dependia muito do que o café desse certo, mas ainda assim a gente vê a influência, né? Como a elite cafeeira dominou a ponto de que a gente comprou o que sobrou simplesmente para tipo dar certo, né? E aí tem essa charge, né? Que fala, vocês vivem dizendo que são contra a intervenção do Estado, que não sei o quê, na economia. E eles falam, sim, mas quando a gente está no prejuízo, a gente é a favor. Porque nada mais nada menos foi isso, né? É a pregação de uma república liberal, de um Estado uau, sem proteção nenhuma, mas quando foi necessário, eles correram atrás do que tinha, assim.
Ok? Esse é o Convênio de Taubaté. Em 1903, eu até peço perdão, vai ser durante Rodrigues Alves, a gente vai ter a compra do Acre, que eu falei que eu ia citar, algo muito pontual, assim, a gente vai comprar simplesmente o Acre da Bolívia, o Acre ele era da Bolívia mas boa parte da população do Acre era meio que brasileira, assim, se considerava muito mais brasileira do que boliviana. Então, vão rolar algumas coisas na política da Bolívia mesmo que vão levar a essa oferta, assim, de que o Brasil tinha que comprar essa região do Acre. Então, a gente tem aqui, ó, cedido ao Brasil em 1867, a gente consegue esse território aqui, que não é só o Acre, é esse daqui roxinho, que é cedido no Brasil em 1903. Que, na verdade, não é cedido, é comprado mesmo. Foi, se eu não me engano, por 2 ou 3 milhões de libras esterlinas. Enfim, é isso, assim, é algo muito pontual mesmo. Eles simplesmente compram. E outra coisa que é legal de falar, já que a gente já está falando do norte do Brasil, é o surto da borracha. Desde 1890, mais ou menos, eu acho que o pessoal da Inglaterra vai encontrar, né, vai, sei lá, e o pessoal, assim, que vivia mesmo no Brasil, vão encontrar, né, essas árvores que conseguem gerar a borracha. É tipo um esquema assim aqui que eu coloquei. Tem vídeos, assim, de gente extraindo borracha, é legal. Eu acho interessante, pelo menos já vi. E aí o pessoal tá extraindo, assim, a borracha, e eles vão achar isso ótimo, né? Porque, por exemplo, a construir roda, enfim, qualquer peça, assim, de borracha mesmo, era muito legal. E países como a Inglaterra, que já estavam no auge, assim, da industrialização, e consolidados mesmo já, eles vão vir para cá comprar, e muito. Aí vai ter um surto da borracha. Muita gente vai comprar. A gente tem gente que chama de ciclo, né? Só que assim, é um ciclo muito curto, assim, né? Então vai ter esse surto, todo mundo vai vir, que não sei o quê, todo mundo vai amar e pá, e não sei o quê. Só que aí eles vão descobrir a da Ásia, que era mais próxima, enfim, por vários motivos econômicos, assim, vai compensar mais comprar da Ásia, aí vai diminuir. Só que isso vai ajudar muito na urbanização mesmo do norte, principalmente Manaus. Então, Manaus vai se tornar uma capital e tal, enfim, vai dar um up mesmo em Manaus. Mas depois o surto vai ter mais surtos ainda, tipo, na segunda também vai ter outro surto, porque aí, enfim, por questões, né, de guerra, eles não vão conseguir acessar a Ásia, aí eles vão voltar de novo para o Brasil. Enfim, acho que vocês vão ver isso um pouco mais detalhadamente em geografia, pelo menos no meu ano da Arcadas eu vi. Mas é mais isso, é um ciclo da borracha que tem certos picos, assim, e que vai dar uma certa autonomia, assim, urbanização, mas vai dar uma graninha para Manaus e para as regiões do norte conseguirem se consolidar um pouco economicamente. Agora, dois presidentes, que não tem muita coisa pontual para se falar. Afonso Pena, né, de 1906 a 1909. Ele efetua, né, conclui, consolida, enfim, a palavra que vocês quiserem, as disposições do Convênio de Taubaté. E também surge a Brazil Railway Company, nesse ano. Acho que é em 1907, talvez, eu não lembro exatamente, mas é 1904. Ela vai surgir exatamente em 1904. Enfim, é um investimento privado de fora, de empresários fora do Brasil mesmo. Então, eles vêm para cá e eles querem investir, explorar o transporte ferroviário no Brasil, que não tinha tanta consolidação assim. E aí, né, enfim, em 1906, esse grupo vai criar de fato a Brazil Railway Company, porque são várias empresas juntas mesmo, e vai assumir a maior parte das concessões, enfim, vai chegar até 1920, e eles vão ser responsáveis mesmo por construir várias estradas de ferro que existem no Brasil até hoje. Então vai ser meio que a primeira ligação, conexão do Brasil, assim, que é um país realmente muito grande, gente, por estrada. E depois a gente tem o Nilo Peçanha, que é o patrono das escolas técnicas federais, então ele que vai fundar esse início mesmo das escolas técnicas. Ele tem essa frase, né? Farei um governo baseado na paz e no amor. E também ele é o primeiro presidente negro, né? Porque se vocês forem ver, ele já tem uma pele bem mais escura, então, enfim, ele é o primeiro presidente negro, mas eu não sei o quanto isso representa tanto assim dentro do movimento negro e o que a gente pode falar dentro do Brasil. Muito provavelmente ele era muito privilegiado mesmo. E vinha da elite, né, com certeza, para conseguir ser eleito nesse período de café com leite.
especialmente porque aí vocês já podem ver que nem dependeu da população brasileira de fato para eleger ele, e sim um acordo das elites. E aí a gente vai para a revolta da Chibata. Eu acho que vai ser nosso último tema, porque aí vai ficar para a próxima aula. Enfim, esse já é o governo de Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, inclusive, era um militar, então a gente já tem. Ele ainda não foi uma eleição dos militares conseguindo voltar ao poder, não foi isso. Ele estava naquele acordo das elites. Mas, enfim, ele é militar, então a gente já pode ver tipo, um toquezinho de um militar nessa época. E, enfim, a gente tem a revolta da Chibata, que é nada mais nada menos do que uma revolta da Marinha Brasileira. E a Marinha Brasileira era uma instituição de elite que já tinha se consolidado, né, na época, que vai reproduzir muito da escravidão. Então, a gente vai ter uma boa parte de componentes, né, pessoas negras, só que elas sempre vão estar em cargos de subordinados, né, em subordinação, e todos os líderes vão acontecer de ser brancos. E eles reproduziam muito, assim, semelhante à escravidão, boa parte em castigos, porque eles eram castigados intensamente, em uma quantidade surreal, assim, e muitas vezes sem justificativa, né, merecedora mesmo, de fato. Então a gente tinha as chibatadas, né, que é esse o nome que dá para a revolta, e prisões solitárias, né? Então, às vezes, colocavam eles dentro de uma prisão mesmo, que é algo extremamente violento, assim, deixar uma pessoa sozinha, assim, por dias. Através de castigos, realmente, como eu falei, nem tinham uma certa justificação mesmo. E, enfim, tem esses marinheiros negros estavam vivendo nesse ambiente, assim, muito próximo da escravidão. E eles vão ir para a Inglaterra, né? Porque a gente vai ter alguns acordos, assim, e a gente vai conseguir novos barcos, enfim, essas coisas que marinheiros cuidam. E eles vão ir para a Inglaterra para ver como que funciona esses barcos, enfim, esse tipo de coisa. Quando eles chegam lá, eles vão ver a bondade dos ingleses, assim, que nada mais nada menos era o mínimo, que era tipo, eles não eram castigados, violência exacerbada assim naquele ambiente. E aí vai chegar um dia, eles vão voltar para o Brasil, ok? Eles viram que isso não era igual em todos os lugares. E eles vão voltar para o Brasil e vai acontecer que o capitão, né, Batista das Neves, que era branco, vai condenar uma pessoa assim que vai fazer algo super simples assim, errado, mas assim, nada demais, e vai ser condenada a 250 chibatadas. Imagina o que ia ser chibatado 250 vezes. E enfim, né, eles vão achar isso extremamente abusivo, sem noção, e eles vão matar esse capitão, que é o Batista das Neves, né, todos liderados por esse herói, assim, que é João Cândido. E aí, não só eles vão matar esse capitão, quanto eles vão pegar os canhões que tem dentro dos navios, enfim, vão ir para o mar mesmo e vão se virar, né, se mirar para o Rio de Janeiro e vão atirar, assim. Eles vão atacar literalmente a capital Rio de Janeiro. E aí, né, no meio de tudo isso, o governo vai prometer anistia e resolver a situação, né, falar, não, tudo bem, rolou essa revolta, mas a gente não vai prender vocês, porque senão eles simplesmente vão continuar atacando mesmo o Rio de Janeiro. Inclusive, tem muita gente, assim, muito estrangeiro, se eu não me engano, foi um francês que escreveu, assim, ele era um jornalista, autor, alguma coisa assim, que ele viu, assim, a organização da Marinha e vindo atacar o Rio de Janeiro, e ele falou que esse ataque que eles organizaram era, tipo, extremamente talentoso e bom, assim, que ele nunca tinha visto nada do tipo, assim, na Europa, por exemplo. Mas, enfim, o governo vai prometer essa anistia, só que aí depois, do nada, assim, fim de ano, vai ter uma suspensão da anistia e eles vão prender João Cândido e mais 17 pessoas dentro de uma cela. E isso, assim, era meio que fim de ano e tal, e eles jogaram cal, se eu não me engano, dentro dessa cela, que era algo que, assim, sei lá, né, sabiam ou não sabiam que era tóxico, e aí no meio, assim, 16 pessoas vão morrer asfixiadas, a única pessoa que vai sobreviver é o João Cândido. Então, eu imagino que é você ver 16 pessoas todas ao seu redor irem morrendo conforme o tempo vai passando. Porque, tipo, vão largar eles na prisão e ninguém vai ir lá para ver, ou sei lá. Porque, como eu falei, era fim de ano e tal. E foda-se, assim. E literalmente 16 pessoas vão morrer, assim, intoxicadas por cal. Só João Cândido ainda vai conseguir sobreviver em condições péssimas.
Então, assim, só para terminar, ele depois disso, ele vai ficar muito mal, assim, ele vai ser internado em alguns não, acho que um hospício, e assim, pouco não, mas acho que um tempo depois ele vai sair e tal, e vai se consolidar, vai viver vai viver assim, até a velhice mesmo, mas ainda assim, sabe, ele vai ficar mentalmente muito abalado por isso que tinha acontecido, e enfim, ele ainda assim vai ser marcado como um herói, assim. Próxima, só para citar, gente, a Guerra do Contestado, e aí eu deixo o resto para a segunda aula mesmo. Então, é só o finalzinho mesmo. É outra questão que é muito semelhante até à revolta que aconteceu nos Canudos, porque era simplesmente um território que existia, né, a Guerra do Contestado, era um território que existia lá para o sul, e enfim, estava marcado para ser construído, né, uma das construções dessa Brazil Railway, que era do Rio Grande do Sul, era para ser essa estrada que está aqui, esse pontilhado aqui. Era para ser essa estrada que está aqui, né? Enfim, só que vai demorar muito para. Demorar não, vai rolar uma obra abandonada mesmo, vai ficar um território vazio. Inclusive, essa Brazil Railway vai ser responsável por expulsar e exterminar vários indígenas, assim, pela região desde do norte. No norte vai acontecer muito, porque, enfim, eles vão tentar colocar, na verdade, estradas lá de ferro, e assim, vão simplesmente colocar e vamos colocar aqui. Tem um grupo de indígenas morando aqui. Foda-se, vamos botar e a gente expulsa eles. E aí, caso eles resistissem, iam ser exterminados. Esse já é uma das obras de exterminação que acontece no Brasil para o genocídio indígena. E, assim, mais uma consequência do Brasil Railway é a Guerra do Contestado, que vai ter essa obra abandonada, esse território vazio. E aí um grupo de pessoas desempregadas vai ocupar o ambiente e o governo, né, vai desaprovar, porque em teoria era para ser esse território desse rolê que estava acontecendo nada. Enfim, é muito, como eu falei, muito semelhante à revolta de Canudos, eles vão resistir de todas as formas que eles podem, lutando por esse território que, em teoria, né, e na prática, na verdade, estava abandonado mesmo, de fato, território vazio. E vai rolar, né, vai resultar em um grande extermínio, mais uma vez, né, da República Liberal, mais uma vez, matando milhares de brasileiros, né. Como resultado, a gente vai ter entre 10 e 15 mil mortos por resultado dessa guerra do contestado, ok? Esse aqui, né, é o Hermes da Fonseca, que eu não consegui colocar a foto nessa. A revolta da Chibata era mais importante. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? O